Estratégias de acompanhamento formativo ao professor. A análise conjunta do plano de aula e a devolutiva. Na visão desse edital, como eu falei, é esse trabalho para melhoria do aspecto pedagógico, do desenvolvimento pedagógico, né, para que o aluno aprenda. Então, tudo é direcionado para ações que façam com que melhore a aprendizagem, tá? E o trabalho do pedagogo é essencial nesse processo. Então, a partir do momento que o pedagogo se conscientiza da sua função, do seu trabalho, da sua importância, se desenvolve um excelente trabalho, os resultados, com certeza, serão com êxito. Então, nós iremos verificar qual que é a visão desse pedagogo para ser trabalhado dentro da escola, o que ele deve fazer. A sala de aula é um lugar de grandes desafios, e se tornar professor significa aceitá-los e enfrentá-los. Um deles é reconhecer que o desenvolvimento profissional é uma condição para o exercício da docência. Então, verifique, né? Nessa visão que nós temos que fazer as nossas reflexões. O desenvolvimento profissional é uma condição para o exercício da docência. Por que nós precisamos desse desenvolvimento? Não é só a nossa profissão, né? Todas as profissões é necessário esse desenvolvimento, esse aperfeiçoamento, essa formação. Porque o mundo está em movimento, porque nós estamos desenvolvendo de um dia para outro, né, de uma forma tão grande que nós nem imaginamos. Então, nós precisamos também estar formado para essa realidade conjunta. Já falei para vocês, uma dessas formações, que, né, numa pesquisa que foi verificado, que quando o professor se forma, né, o docente se forma, ele já está desatualizado mais ou menos uns 5 anos, no mínimo, né? Quando foi feita a pesquisa, faz algum tempo. Então, verifique, 5 anos de desatualizado, quando ele se forma. Então, nem começou a trabalhar, já está desatualizado. Então, nós necessitamos de uma formação contínua. Então, a sala de aula é um desafio grande. Então, nós precisamos ter consciência que nós precisamos sempre estar buscando essa formação. A LDB direciona essa formação ofertada pelo sistema de ensino, né, ou particular, ou público, estadual, municipal. Então, a LDB já direciona a formação do professor. Então, é visto como a formação uma maneira de valorizar esse profissional. Então, ele entra, né, é solicitado, que nem vocês vão fazer o PSS, que você tenha uma certa escolaridade, né? Mas durante o processo você precisa dessa formação. O que nós iremos falar? Da importância do trabalho do pedagogo nessa formação contínua, no dia a dia, com o professor. A função do pedagogo como formador. Então, nós temos que ter essa visão, que a formação é um processo contínuo, como eu acabei de dizer, e permanente de desenvolvimento, o que pede do professor a disponibilidade para a aprendizagem, da formação que o ensine a aprender, e do sistema escolar no qual ele se insere como profissional, as condições para continuar aprendendo. Então, verifique a função, né, de cada um. Então, para o professor, disponibilidade para a aprendizagem. A formação que o ensine a aprender. E o sistema escolar, que ele se insere como profissional, as condições para continuar aprendendo. Então, ser profissional implica ser capaz de aprender sempre. Então, nós precisamos estar em constante formação. Acabei de, né, falei já numa dessas aulas com vocês, por exemplo, é uma reflexão para a gente, né? Você se formou há quantos anos? A maneira que você se formou, você está atuando, quantas formações você fez, quantos conhecimentos você adquiriu, quantas maneiras você modificou na tua prática pedagógica, né? Então, você, se for fazer essa reflexão, verifique nesse caminhar quanto a formação foi necessária para o teu aprimoramento, para o teu desenvolvimento, o teu olhar, né? Pensava de uma forma, a sala de aula, daí verifica que não é daquela maneira, daí começa a aprender, começa a estudar, né? E a complementar. Então, a formação
ela é essencial para esse aprimoramento desse profissional. Desse modo, a formação permanente surge como um instrumento, né, já falei para vocês, de valorização da categoria e de suas condições de trabalho. Então, é vista a formação como a valorização da categoria. Porque se eu quero que esse profissional cresça e melhore, então, mais do que nunca, a valorização se dará por meio dessa formação. Vou formar para que ele se desenvolva, ele aprimore, né, tenha como é que eu posso dizer, um êxito melhor na sua prática pedagógica. Então, a formação é vista como valorização do professor. Então, a formação deve estar articulada aos contextos de trabalho. Por que aos contextos de trabalho, né? Pois é preciso considerar os conteúdos curriculares de cada série e as necessidades de aprendizagem dos alunos. Torna-se, então, um direito assegurado e não um benefício a ser oferecido com o intuito de compensar possíveis lacunas da formação inicial. Então, veja, quando essa formação está articulada ao contexto de trabalho, é o dia a dia que acontece em sala de aula. Os problemas, né, as situações vão ocorrer dentro da sala de aula. Então, nessa visão que nós precisamos aprimorar. Precisamos ter essa formação contínua. Tá? Então, por isso, da responsabilidade da instituição escolar, o sistema de educação, oferecer essa formação ao professor. Como eu falei para vocês, né? Por exemplo, eu que nunca tinha trabalhado com um aluno autista, de repente você está com um aluno autista, né? Quantos de vocês tiveram essa experiência? Ou qualquer outra, não precisa só ser esse aspecto. Em outros aspectos também que nós verificamos, né, as dificuldades de aprendizagem por vários motivos, dependendo da escola que você está, vai ter um contexto que vai precisar de uma formação, vai precisar de uma visão melhor. Quem for trabalhar com a educação de jovens e adultos também precisa dessa formação, desse olhar, dessa visão, desse aprimoramento, porque não tem como você trabalhar numa modalidade de ensino, que nem a educação de jovens e adultos, da mesma forma que você trabalha no regular. Então, é nesse aspecto que nós temos que verificar. A formação, ela é essencial para esse aprimoramento. Vamos trabalhar com jovens e adultos, é uma visão, é uma forma de trabalhar, né? Então, por exemplo, se você nunca trabalhou com jovens e adultos, é uma oportunidade. Então, de você trabalhar, e daí você precisa de uma formação específica para desenvolver esse trabalho. E não só isso, né? Na nossa realidade, no dia a dia, na escola, nós verificamos quantas coisas nós precisamos aprimorar. Aprimorar o nosso trabalho, conhecer, né, essa formação. Então, deve-se figurar como parte estruturante da política de qualificação da educação de cada rede de ensino, né? Como eu acabei de falar, estadual, municipal, né, particular. Isso significa que pode haver parcerias com universidades, isso aqui é só para que a gente tenha a visão como pode ser feita essa formação. Ela pode ser feita com parceria com universidades, ela pode ser feita com o próprio sistema de ensino, né, estadual, os profissionais que trabalham no estado fazerem a formação, né, no estado geralmente é dessa forma. O município, a gente já verifica que são feitos convite de várias pessoas que vêm participar nessas formações. Então, o como vai organizar vai depender de cada rede de ensino, cada sistema de ensino, mas deve ser realizado para ofertar a todos os profissionais que trabalham na educação. É preponderante que os momentos de estudo coletivo sejam reconhecidos institucionalmente como uma condição de trabalho a fim de assegurar a obrigatoriedade e a regularidade das práticas formativas. O que quer dizer isso? Aquele momento da hora-atividade. Aquele momento é essencial para o nosso aprimoramento. Trabalho coletivo quer dizer, você está dentro da instituição e vai ter aquele momento de estudo com, né, os seus pares, com as pessoas que trabalham junto com você, vendo aquela realidade. Então, tudo isso é essencial para essa formação. Outro aspecto relevante é a concepção dessas práticas formativas. Diferentemente dos cursos, palestras e oficinas, descolados das necessidades da sala de aula, o que se busca é uma aproximação cada vez maior com a atuação profissional e uma articulação com os contextos de trabalho. Isso implica considerar os professores como sujeitos intelectualmente ativos. Essa reflexão que eu fui organizando nos slides
qual que era o meu objetivo? Saber da importância da formação para o professor, saber que consta na lei, né, esse aspecto dessa valorização do profissional com a formação. E outro aspecto que nós temos que direcionar, porque é específico para a pedagogia, como que vai ser feita essa formação. Então, além do que a rede de ensino oferta, estadual, municipal ou particular, né, mas aqui nós estamos falando do Estado, além da que a rede oferece, a instituição também tem que promover esses momentos. É isso que nós devemos falar, segundo o edital, o trabalho do pedagogo nessa formação do professor. O trabalho que ele deve realizar para formar o professor. Em que momento que ele deve fazer, além das semanas pedagógicas que são organizadas, mas geralmente são com conteúdos que vêm prontos. Essa formação do pedagogo para o professor deve ser feita no contexto que é vivenciado dia a dia na escola, com as dificuldades que observa, né? Como nós verificamos em outras aulas, a importância da observação em sala de aula. Então, o pedagogo vai verificar os problemas que existem através de reunião com os professores, vão conversar, vão elencar os problemas, vão verificar quais são as possíveis soluções, o que podem fazer juntos para melhorar aquela sala, para que aquele aluno melhore também a aprendizagem. Então, é nessa visão conjunta. Nós já verificamos alguns slides também que a educação, acho que foi ontem, não se faz sozinha. Nós precisamos estar junto com outras pessoas compartilhando o nosso trabalho. Antes era vista a educação, o professor sentava e se preocupava com o seu conteúdo, com o seu aluno e né, resolvia os seus problemas. Agora não, agora é uma visão dessa gestão compartilhada. Todos participarem desse processo. Tá? Então, o trabalho do pedagogo é fundamental na formação do professor. Então, verificar o que acontece nesse contexto escolar e buscar soluções. Mas nós iremos verificar nos slides que eu vou mostrar para vocês, que direciona uma postura de alguém que vai auxiliar, como eu já falei ontem, né? Retomo aqui porque hoje nós estamos falando dessa observação em sala de aula e essa devolutiva. Esse trabalho que o pedagogo faz de observar em sala de aula e devolver ao professor de acordo com o que ele observou. Assim como as crianças, os professores também constroem conhecimentos com base em suas representações de aprendizagens, que acontece por aproximações sucessivas. Nessa perspectiva, concordamos novamente com Novoa. Diz o seguinte: formar não é ensinar às pessoas determinados conteúdos, mas sim trabalhar coletivamente em torno da resolução de problemas. A formação faz-se na produção e não no consumo do saber. Então, é nessa reflexão que o trabalho do pedagogo vai acontecer. Nessa reflexão das situações que acontecem e na busca das soluções. Claro que precisa do conhecimento, mas não é só respondendo com teorias, e sim verificando a sua prática, como é que acontece. Nós verificamos ontem também que pode ser feito reunião com os professores, com outros colegas, que daí cada colega, de repente, dá uma sugestão, uma forma de trabalho que consegue desenvolver com uma turma, com um aluno, né, dependendo da situação que está sendo conversada, mas assim, todos pensando numa solução. E eu sempre falo e retomo, objetivo sempre a aprendizagem do aluno. Tá? Tem que ter em mente isso daqui. Nós vamos fazer tudo isso para quê? Para que o aluno aprenda. Com os conteúdos da formação, então nós estamos, né, vou retomar aqui, nós estamos falando dessa formação dos professores. Então, a importância do pedagogo nessa formação dos professores, qual que é a visão que ele deve ter. Então, os conteúdos da formação dos professores estão na sala de aula, nos problemas enfrentados diariamente, e não nos discursos milagrosos que prometem uma revolução educacional em tempo recorde. Como eu falei para vocês, os problemas estão lá, na sala de aula. Acontece uma turma que não conseguimos trabalhar. O que acontece com aquela turma? Vai ser visto um contexto.
né? Até como professora, sendo professora de pedagogia, né, tutora, e também professora do curso de formação de docentes, às vezes os alunos vêm para a gente e perguntam assim, o que deve ser feito em tal situação, achando assim que a gente vai ter uma resposta. Não, você deve fazer assim, assim, né? Uma receita pronta. Eles têm essa visão, né? Então, você trabalha com estágio, como eu trabalho, então eles vêm com uma situação que acontece, que observaram, e querem da gente uma resposta. Nós, professores, não temos respostas, receitas prontas. Nós temos reflexões, que é feito em conjunto e de acordo com cada situação. Não tem como eu dar um parecer de uma situação que eu não conheço. Por mais experiência que eu tenho, por mais conhecimento que eu tenho, mas não tem como dar uma, né, vai ser dessa forma, porque eu não sei o contexto que acontece. Então, como foi falado aqui, veja, eu, né, gostei muito desse slide. Então, os conteúdos da formação, isso é para o pedagogo, a formação dos professores, estão nessa sala de aula, né? Nos problemas enfrentados diariamente, e não nos discursos milagrosos que prometem, né? Então, é isso que nós temos que ter em mente. Conteúdo de formação dos professores, aonde que eu vou encontrar? Na sala de aula. Eu tenho que ver, como pedagogo, quais os problemas existentes na escola. Tá? E não ficar buscando coisas que não, de repente, nem precisa trabalhar na escola que eu atuo como pedagogo. Então, a melhor coisa a fazer, realmente, é estar junto com o professor, é verificar o que acontece. E essas situações, levar a todos. Olha, existe essa situação, o que nós iremos fazer? Né? No José Elias, como diretora, eu era, mas sendo pedagoga, a visão é muito melhor, né? Eu desenvolvi vários projetos, com várias situações que aconteciam, a gente observava e desenvolvia o projeto. Ontem eu falei para vocês da meditação, foi um dos projetos. O Minuto da Leitura, outro projeto. Clube da Matemática, que eles iam fazer atividades de matemática. Empreendedorismo, a horta. Então, nós sempre verificávamos situações e ações, que eram projetos que a gente desenvolvia. Mas muitas vezes, né, atendia, verificava também as situações dos alunos, os problemas com os alunos de aprendizagem, né? Mas, por exemplo, o meditação, o projeto da meditação foi um projeto que se desenvolveu a partir do momento que nós observamos que os alunos gritavam demais, né? Eram muito agitados, como em qualquer escola. Mas vamos buscar algo para que eles se acalmem, né? Outra situação como eu falei, o minuto da leitura, mas teve uma situação que foi o seguinte. Quando eu cheguei no José Elias, os alunos tinham um costume muito feio de tirar papéis, arrancar folhas, jogar, né, sujar as salas, todas as salas eram muito sujas. E a gente falava, conscientizava e chamava atenção, e nada, e as coisas não aconteciam, né? Eles continuavam com as salas muito sujas, muito assim, era demais, o lixo transbordava de papéis. O que nós fizemos? A gincana da limpeza. Né? Então, o que era a gincana da limpeza? Cada turma era avaliada ao final do dia se estava tudo em ordem. Tudo em ordem significava as carteiras não estavam riscadas, o chão estava sem sujeira, né? sem papéis de lixo, né? O lixo estava em ordem, por mais que estivesse cheio, mas eles tinham que colocar um pacotinho para juntar o lixo, então tudo organizado, né? Então eles eram avaliados, daí eles tinham a pontuação, dependendo dos critérios, né? De 1 a 5. Quem fazia eram as serventes, que davam nota para cada turma. Então, se tivesse 5, estava tudo em ordem. 4, né, alguma coisa não estava em ordem, assim por diante, né? Daí, ao final do mês, eram verificados os alunos, as turmas, que devia ser a turma, que tinha pontuação maior. A que tivesse a pontuação maior, os alunos da turma ganhavam ou um passeio que nós fomos assistir um filme, ou eles iriam numa chácara,
ou era um lanche especial, né? Porque era no final do mês, né? Então, a turma da manhã e da tarde ganhava esse prêmio. Então, eles se empenhavam muito. E a conscientização também, né? De falar que não se joga papel no lixo. Então, o pátio começou a se organizar melhor, não ter tanta sujeira. A sala de aula, então, o ambiente ficou melhor. Então, nós buscamos uma ação para resolver aquele problema, que estava difícil, estava muita sujeira. O pedagogo tem que ter essa visão pedagógica das coisas que acontecem na escola. Então, as mudanças serão possíveis no momento em que as políticas de formação assumirem a escola como um lugar privilegiado para o desenvolvimento profissional e, portanto, para a formação permanente. Isso quer dizer o quê? Nós temos que ter consciência, como pedagogos, que não adianta nós pegarmos coisas de fora, nós temos que ver a nossa realidade de cada instituição. Cada instituição é um olhar diferenciado. Não adianta eu vir com ideias que não vão dar certo dentro de uma instituição, né, de uma escola, de um contexto. Porque cada escola, as pessoas que estão lá dentro, elas são diferentes. Então, não adianta eu pegar um modelo de alguma coisa que deu certo e querer implementar na minha escola. Eu posso ter uma sugestão, claro, né? Não vou dizer assim que você tem que inventar cada ideia, não. Você pode realizar, mas você tem que ver a realidade da sua instituição. Tem que conhecer. Por isso que está dizendo nesses slides, essa formação não pode ser coisas fora da realidade da escola. Essa formação tem que ser dentro da escola. Analisar os problemas da escola e buscar as soluções para essa escola. Podem ser, né, ideias de outros lugares que foram feitos, mas de acordo com a realidade da sua instituição. A sala de aula deve ser considerada, ao mesmo tempo, o ponto de partida e o de chegada das ações formativas, e ser sempre analisada com base nas teorias. Por isso que, né, para que não fique assim, de repente, achando que a gente vai fazer algo sem conhecimento. O conhecimento é essencial. Nós, pedagogos, temos que estar sempre buscando o conhecimento, todos, né, professores também, mas principalmente nós, pedagogos, nos atualizando, verificar o que está sendo falado, o que está sendo discutido na área da educação. Para que, através do que está sendo falado, nós podemos aprimorar na nossa escola. Né? Então, o pedagogo precisa também desse conhecimento, né? Então, tudo que você vai desenvolver não pode ser assim, não acho isso, não, tem que ser com bases teóricas. Não são receitas prontas, mas embasadas teoricamente. Eu sempre digo, né, que quando eu fui interventora, foi a maior experiência que eu tive como profissional, né, na área da educação. E como conselheira tutelar também, mas como interventora e depois diretora, foi assim o que fez com que eu atuasse mais na área pedagógica. Então, eu sempre digo, por que deu certo? Deu certo porque eu tinha conhecimento, a base teórica e esse olhar, né? Esse olhar no que poderia ser feito. Então, usando a gestão compartilhada, né? Fazendo reuniões com todos os segmentos, buscando a reflexão, né? Então, tudo isso auxiliou para que as coisas dessem certo. Então, por isso que nós temos que ter essa visão, né? Nós precisamos do conhecimento, sim, ele é essencial, essa base teórica que vai nos embasar nas nossas ações. Então, quando nós vamos falar com o professor, vamos fazer uma formação com o professor, nós não vamos assim, olha, faça 10, não, vamos verificar de acordo, né, com uma teoria, com conhecimento, para que possa ter o respaldo profissional, né? Profissionalmente você não vai achar isso, você vai, como profissional, mostrar as teorias que foram estudadas e que são concepções que nos auxiliam na tomada de decisões, nas nossas atitudes. Então, isto é, a prática tem de ser teorizada para ajudar os professores a compreender cada vez mais os aspectos envolvidos nas interações entre aluno, professor e objeto de ensino, né, e o conhecimento. Então, verifique, como eu acabei de dizer, nós precisamos desse conhecimento, dessa teoria, para falar com o professor, para que o professor verifique que você não está falando algo que não existe, está falando de acordo com o teórico, de acordo com uma visão, né, fundamentado,
Então, é uma outra forma de abordar nessa formação. Então, a escola passa, então, a ser o espaço de aperfeiçoamento profissional, organizada e dinamizada por um projeto próprio, orientador das ações e fortalecedor do trabalho colaborativo entre os professores e gestores escolares. Veja, esse espaço de aperfeiçoamento profissional, né? E nós, né, ela deve ser organizada e dinamizada por um projeto próprio, como nós falamos, cada instituição vai ter o seu projeto. Orientador das ações e fortalecedor do trabalho colaborativo. Então, todos, professores, gestores, têm que trabalhar, têm que se aperfeiçoar nesse espaço. Uma comunidade que aprende e se qualifica permanentemente por meio da reflexão teórica e do estudo sobre suas ações e atribuições. E também, quando acontece isso, o resultado é muito melhor. Quando todos pensam em escola. Quando você faz a formação dessa maneira. Quando numa discussão, eu acabei de, né, falei ontem para vocês, como que eu fazia? Elencava os problemas da instituição. Esses são os problemas. Tá, agora o que nós iremos fazer? Quais ações que nós iremos desenvolver? Quais intervenções? Então, verificava as intervenções que poderiam ser desenvolvidas, né? Então, os professores sugeriam participar, todos participando. Não é algo que vem de cima. É a escola pensando como um todo na resolução dos seus problemas, do seu projeto escolar. Né? Então, dessa forma, a escola cresce, todo mundo cresce junto, porque todo mundo pensa junto, com o mesmo objetivo. Então, dentro desse contexto, o pedagogo assume um papel preponderante. Afinal, é ele quem está ao lado do professor e tem condições para concretizar as políticas de formação permanente. Afinal, é ele quem está ao lado do professor e tem condições para concretizar as políticas de formação permanente. Ele deixa de ser o fiscal das práticas educativas e o gerente responsável pelas atividades burocráticas e administrativas, e se coloca como corresponsável pela sala de aula. É nessa visão que nós temos que ter o trabalho do pedagogo, tá? Então, ele vai deixar esses aspectos de fiscal, né, e gerente responsável essas atividades burocráticas e coloca como corresponsável. Quando o pedagogo se coloca como corresponsável pela sala de aula, pelo trabalho realizado pelo professor e pela qualidade da aprendizagem dos alunos, a visão muda de todo mundo. Eu falei isso ontem para vocês, quando o pedagogo vai junto com o professor, busca soluções, não sendo superior ao professor, de forma alguma. Valoriza, né, o conhecimento do professor e também demonstra todo o seu conhecimento, mas está junto com o professor, pensando nas soluções, pensando o que pode ser feito. Fica junto nos aspectos positivos e nos aspectos que não derem certo também. Não vou dizer negativos, vou dizer que não derem certo. O que não deu certo, nós estávamos juntos. O que deu certo, nós estávamos juntos. Então, é nessa visão, né? O pedagogo caminhar junto com o professor, tornar-se responsável pelo que acontece em sala de aula. E não ficar alguém cobrando, fiscalizando, dizendo, né, professor, você não fez isso, professor, você não fez aquilo. Então, de forma alguma, estar junto com o professor, auxiliando nesse processo. O pedagogo, né, faz parte do corpo docente. E sua função principal vai se dividir entre a formação de professores e a articulação do projeto político-pedagógico. Então, nessa visão também, né, que a maioria dos teóricos direciona ao trabalho do pedagogo. Então, ele vai ser embasado aonde? O trabalho do pedagogo, no projeto político-pedagógico. As concepções que estão no projeto político-pedagógico da escola. Isso que vai embasar, né, as suas ações. Vai dividir entre a formação de professores e a articulação desse projeto. Então, essa formação dos professores, né, e a articulação do projeto político-pedagógico, mas também na reflexão do que acontece no dia a dia na escola. Porque o projeto político-pedagógico nos dá os encaminhamentos, nos dá a identidade da escola,
nos dá as concepções que a escola tem. O projeto político-pedagógico. Então, o pedagogo deve conhecer como que funciona essa escola, como é que ela se desenvolve. Tá? Daí, a partir dessas concepções, ele começar a desenvolver os trabalhos. Daí, né, sou pedagoga também, né, e vamos ser bem sinceros, né, muitas vezes fica difícil para a gente que começa a trabalhar numa instituição, fica poucos meses, sai, vai para outro, você acaba não conhecendo as concepções que se tem no projeto político-pedagógico da escola. Mas eu penso assim, em geral, nós precisamos ter as concepções do sistema de ensino que nós estamos trabalhando. Se nós trabalhamos no Estado, as concepções são parecidas, elas não diferem, eles caminham com as mesmas concepções fundamentadas aonde? Na LDB, né, na Resolução 04/2010, na BNCC agora, né, que foi tudo alterado. Então, essas concepções que auxiliam a elaboração do projeto político-pedagógico. Mas o que consta para nós como pedagogos? Essa responsabilidade de conhecer o projeto político-pedagógico da escola. Tá? Certo? Então, nós temos que ir para uma instituição e conhecer, e buscar o projeto político-pedagógico, ver quais as concepções que você tem. Mas, como eu falei, de repente ficamos pouco tempo, então, se nós sabemos as concepções do sistema de ensino que é do Estado, irá nos auxiliar bastante, tá bom? É só uma reflexão, porque às vezes pensa assim, né? Nossa, toda escola que eu for, eu vou ter que estudar antes o projeto de pedagógico. Não, tem que pelo menos conhecer, tá? Mas o que pode cair na prova? Essa responsabilidade nossa de conhecer o projeto de pedagógico. Isso nós temos que fazer. Então, o pedagogo terá de reconhecer que sua função específica é a de ser formador. Essa é a visão que nós temos que ter. A principal função do pedagogo é ser formador e articulador, para não se deixar engolir pelas demandas do cotidiano, né? Para que não fique fazendo um monte de coisa e não faça o principal, que é a formação do professor. Né? Quando eu peguei esse slide, também pensei nesses aspectos. O que nós precisamos ter em mente, né, nessas novas concepções? Que nós somos formadores e articuladores. Formadores significa nessa nossa responsabilidade. Formar quem? O professor. Como que nós iremos formar o professor? Que conteúdos que nós falamos? Os conteúdos que nós verificamos no dia a dia, no contexto escolar. Essa formação é feita em vários momentos. Até essa formação não é assim, gente, né? Pensa assim, preciso marcar um dia lá. Não. Ela é feita no dia a dia da escola. Então, o trabalho do pedagogo é formar o professor nesse contexto escolar, verificar quais as dificuldades e atender o professor e auxiliar nesse processo, né? E articular os aspectos do aluno com o conhecimento, o professor com o aluno, né? Os pais, como eu falei, articular todos os que fazem parte da escola, certo? Então, é nessa visão que nós temos que ver o trabalho do pedagogo. Para ajudar os professores a qualificar o seu trabalho, aqui está como coordenador pedagógico, tá? Essa sigla, tá? Mas é o pedagogo, né? Eu era para tirar e acabou ficando. Então, o pedagogo tem de entrar em contato com o conhecimento produzido sobre as estratégias formativas para adequá-los aos diversos conteúdos em diferentes espaços. Então, como nós falamos assim, ó, nós temos que entrar em contato com o conhecimento que é produzido sobre as estratégias formativas para adequá-lo. Então, quando nós formos trabalhar com o professor nessa formação, nós temos que adequar na realidade da instituição. O que está acontecendo naquela instituição? Mas essa formação não pode ser uma conversinha qualquer, tem que ser fundamentada em conhecimento. Eu vou levar ao professor uma maneira de trabalho, né? Até eu lembro que uma vez uma pedagoga falou dos aspectos da sala de aula, né? Que os professores sempre, com as fileiras, né? Um aluno atrás do outro. Daí a professora disse, não, vamos fazer em círculos, daí embasou, verifique que é melhor para o convívio dos alunos, é melhor para desenvolver o trabalho, né? Foi mostrando aos professores como poderia ser
organizada a sala de aula e o que melhoraria no trabalho do professor. Né? E muitos professores mudaram suas salas de aula por conta dessa forma que a pedagoga repassou. Agora, se viesse assim, ó, todo mundo tem que mudar, né? Todo mundo vai ter que mudar, não é uma carteira atrás da outra, fazem círculo, e sem falar os motivos, o que vai melhorar, claro que as pessoas não aceitam, né? Elas veem, os professores vão ver assim, nossa, o que vem mandar, né? Então, o nosso trabalho é formar esse professor, tá? E quando nós fazemos dessa forma, o professor aceita muito mais esse trabalho. Eu deixei em negrita aqui para que a gente pensasse, né? Formação de professores não se faz de qualquer jeito. Para ter um trabalho de qualidade, é preciso estar a par da discussão já existente sobre o objeto de conhecimento e os processos de aprendizagem e das intervenções docentes. Isso implica assumir o conhecimento didático como eixo estruturante do seu trabalho. Então, essa forma, essa maneira de formar o professor não é feita de qualquer jeito, não é uma conversinha qualquer. Né? Você tem que direcionar, embasar, né? Mostrar ao professor o que vai melhorar a sua aula. Assim, o professor vai verificando que ele não está sendo, alguém não vem impor algo, e sim está auxiliando, ajudando ele no trabalho que ele realiza em sala de aula. Então, com essa visão, o trabalho do pedagogo fica muito melhor. É necessário ganhar a confiança dos professores, esse colocar no lugar de parceiro. Então, é nessa visão que nós temos que fazer o trabalho do pedagogo, ganhar a confiança do professor. E como que nós vamos ganhar a confiança do professor? Trabalhando de forma, né, profissional, mostrando para ele que o objetivo é melhorar a aprendizagem dos alunos. Valorizando também, e quando a gente é parceiro, está, né, do lado, você conversa e valoriza também o trabalho que é realizado. Você não se impõe, não fica dizendo assim, olha, eu sei, não. Você vai auxiliar nas reflexões, vai fazer ele melhorar, ele pensar, porque se você começa a impor as coisas não acontecem, né, gente? Vamos ser bem sinceros, se o seu pedagogo vem e começa a impor, você deve fazer isso, não acontece as coisas. Agora, quando se vem, conversa, se mostra e verifica os resultados, as coisas vão acontecendo. Isso também, né, eu acabei de dizer, quando você tem 30 anos de experiência e já passou por várias situações, eu sempre digo, como interventora também o resultado aconteceu, todo mundo começou a colaborar, quando eu mostrava a eles qual que era o trabalho que poderia ser desenvolvido. E de forma alguma, dizendo assim, ó, tem que fazer assim. Não, eram reflexões, porque quando o professor reflete, quando o professor começa a aprender e se forma com aquele conhecimento que você está passando, ele muda as suas ações. Né? Ele começa a pensar assim, nossa, isso vai auxiliar. É a mesma coisa observação em sala de aula. Né? Nós temos que ter, um cuidado que nós temos que tomar muito grande. Se nós chegarmos e quisermos impor ações, as coisas não irão acontecer. Agora, se nós, com o professor, junto com o professor, fizermos reflexões do que pode ser melhorado, valorizando os aspectos positivos e dando sugestões do que pode ser feito, o professor começa a pensar. E esse é o objetivo principal. A formação. Por que a formação do professor? Porque quando ele absorve aquele conhecimento, ele melhora a sua sala de aula, a sua prática. Né? E o resultado é melhor para todo mundo, para a escola, para o pedagogo, para os alunos e assim por diante. A dimensão subjetiva da formação não é menos importante do que as outras. Né? O pedagogo deve estabelecer uma relação com os professores que permita discutir abertamente os desafios da sala de aula. Para isso, tem que ter a confiança, como nós acabamos de falar, para estabelecer essa relação que permita discutir abertamente os desafios da sala de aula. Ambos, professor e pedagogo, precisam aprender a dizer o que não sabe e juntos procurar soluções. Veja, né? Nessa reflexão, quando juntos
Muitas vezes nós vamos falar com o pedagogo, não sei, então vamos buscar o que pode ser feito. Você começa a pesquisar, a trabalhar, porque você é parceiro, junto, está junto com o professor. Né? Não é alguém que vai supervisionar, punir esse professor, fiscalizar. Você vai auxiliar no trabalho dele, você é parceiro, você está junto. Então, as reflexões que serão feitas, muitas vezes você vai dizer, não sei, então vamos buscar o que pode ser feito, vai verificar as sugestões dele também, entende? Então, quando acontece essa parceria, as coisas começam a acontecer e melhora, né, os aspectos do trabalho do pedagogo e também do professor. O cuidado com as relações com o grupo de professores, tentando romper as resistências, se dá depois de compreender esse quesito como parte do processo, para estabelecer essa relação com os professores, né? Então, tentando romper as resistências. Vamos encontrar resistências? Com certeza. Né? Eu lembro quando me formei pedagoga e passei no concurso, que eu fui trabalhar, eu pensei assim, não vou escolher uma escola grande, porque uma escola grande, o que vai acontecer? As pessoas trabalham muito tempo na escola e não vão aceitar minhas opiniões. Eu pensava dessa forma, né? E não deixava de estar correta. Eu pensei, vou pegar uma escola que, eu não tinha experiência, né? Uma escola que seja menor, que uma escola nova, porque daí as pessoas também irão ajudar, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque daí o que acontecia? Eu conseguia desenvolver um trabalho melhor como pedagoga, mostrando a minha função, mostrando a importância do meu trabalho, e desenvolvendo junto com os professores. Então, daí você consegue muito melhor. Então, primeiro você tem que quebrar essa resistência. Para quebrar essa resistência, mas se você pega uma escola, né, mais antiga, não vai dizer, não vou trabalhar, tem que trabalhar também. Mas se acontecer isso, primeira coisa é ter essa relação, né, essa parceria com o professor. Quebrar esse momento de resistência, porque muitos veem o pedagogo só como coisas ruins, né? Só com aspecto negativo. Também, né, vamos assim, gente, eu sempre dizia na formação dos pedagogos, gente, vamos valorizar a nossa profissão, né? Não permitir essas brincadeiras sem graça, essas coisas que não valorizam o trabalho do pedagogo. Vamos mostrar a nossa importância. Vamos fazer e reconhecer o que deve ser feito dentro da instituição, o que vai auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. E quando acontece isso, as pessoas têm um outro olhar para o pedagogo. É comum observarmos o pedagogo sendo engolido pelo cotidiano, dedicando boa parte do seu tempo à resolução de problemas emergenciais. Já falei isso ontem e vou retomar, né? Muitas vezes apaga um monte de fogo, ou um monte de situações que ocorrem na escola de aula, briga, isso, e não resolve o que deveria ser resolvido. A melhor coisa é essa organização. Muitas vezes vai precisar desses momentos, sim, porque as coisas acontecem e não tem como. Só que quando acontecer, tem que ter uma visão. É um problema. Se acontece muita briga na escola, é um problema. Então vamos resolver esse problema não só apagando incêndio, buscando uma ação para melhorar essa situação. Né? Gente, já falei de novo, como interventor no José Elias, como é que era a escola? Era uma briga, 1, 2, 3 brigas por dia. Era intenso. Fizemos círculo da paz, vamos fazer conversas, né? Vamos tomar atitudes. Então foram feitas várias ações, não vou dizer 1 ou 2, é um monte de ações que foram desenvolvidas para resolver esse problema. Então, se você está pagando muitas emergências, verifique quais são as emergências e o que pode ser feita como prevenção para que não aconteça. Porque senão a gente só fica apagando fogo e não resolve o que é necessário. No entanto, como seu papel principal é ajudar na formação dos professores, na gestão pedagógica da escola, a proposta é que aos poucos ele possa redesenhar suas funções, legitimando-se como formador e parceiro dos professores. Isso que eu falei, existem os problemas? Tá, vamos buscar as soluções. Existem situações, muita briga, tá, aqui que nós vamos verificar, por que está acontecendo muita briga? Existem muitos alunos que estão faltando, tá, vamos verificar por que os alunos estão faltando. Então, sempre quando tiver um problema, ir em busca das soluções, e não ficar apagando incêndio, né?
Nossa, eu só fico atrás de aluno, só fico isso. Tá, mas então você não está resolvendo. Só está apagando incêndio. Então, se tiver esse problema, busque a prevenção. A função da coordenação pedagógica, Viviane, né, Oliveira escreveu dessa forma, por isso que eu não alterei para pedagogo, porque a fala é dela. A função da coordenação pedagógica é planejar para qualificar a ação do coletivo da escola. Então, observe, né? Planejar para qualificar a ação do coletivo da escola, vinculando e articulando o seu trabalho ao projeto político-pedagógico. Não podemos fugir disso, tá? O pedagogo tem que estar sempre articulando o seu trabalho com o projeto político-pedagógico da escola. É possibilitar também a construção de relações entre todos os grupos que desempenham o fazer pedagógico. É no relacionamento que nós, nessas relações entre todos os grupos, então nós temos que fazer essa ponte, construindo ações coletivas e refletindo sobre elas. Então, planejar para qualificar a ação do coletivo. Como nós acabamos de verificar, tem um problema, o que nós podemos buscar a solução para esse problema? Tudo no aspecto pedagógico, tudo de aprendizagem. Né? Uma situação, os alunos, na hora do recreio, vão lá e comem de qualquer forma, no refeitório. Tá? Vamos fazer um momento para que os alunos, vamos ensinar os alunos, vamos trazer nutricionista, vamos trazer alguém que mostre como é que deve se comportar na hora da alimentação, a importância da alimentação, a importância de comer direito, né? Não comer que nem de qualquer forma, qualquer lugar, de organizar aquele ambiente. O nosso objetivo é a educação, é a formação de todos nesse processo. Entendeu? É esse olhar que o pedagogo tem que ter, a formação de todos dentro da instituição, para que melhore aquele ambiente. Então, tem um problema, tá? Acabei de dizer, tem a briga, tá? Por que está acontecendo isso? Vamos fazer ações para que resolva esse problema. Falei outro aspecto para vocês, tem muito sujeira na sala? Tá. Então, o pedagogo tem que olhar assim, o que nós vamos fazer para que não haja tanto sujeira na sala? Precisa melhorar a leitura, o que nós vamos fazer para melhorar a leitura? Né? O professor está com dificuldades numa turma, com os alunos, tá? Vamos verificar o que pode ser feito. Eu vejo o nosso trabalho é intenso, é sempre estar vendo, observando, para que as coisas realmente aconteçam. O processo de construção coletiva que se refere a Oliveira, né, que acabamos de verificar, Viviane Oliveira, o pedagogo precisa ser outro que analisa a situação sob pontos de vista, às vezes oculto para o professor, segundo o Pelissari. Né? Então, observe, nessa construção coletiva, ser outro que analisa a situação do ponto de vista, às vezes oculto. Por quê? Porque nós estamos fora da sala de aula, nós estamos fora daquele contexto, né, que fica em sala de aula. E a nossa visão é muito mais ampla. E também nós não verificamos uma sala de aula, nós vemos uma disciplina, nós vemos todas as disciplinas. Nós vemos o aluno em vários momentos, aquele mesmo aluno. Então, nós temos uma visão, vamos, né, nós como pedagogos, vou dar um exemplo, né? Eu gosto dos meus exemplos. Um aluno numa turma, ele se comporta maravilhosamente bem. Na outra turma, ele não se comporta. Né? Numa aula lá de educação física, ele participa. Na outra aula, ele não faz. Então, nós temos essa visão. Lá na hora do recreio, ele se comporta desse jeito. Então, é como se fosse o mesmo aluno, mas diferente, né? De forma diferente. Porque ele se comporta de uma maneira diferente em cada lugar. De acordo com o que a pessoa que está com ele, né? O pedagogo tem essa visão, porque o pedagogo sabe dos lugares que ele passa, como ele está se comportando. Então, o pedagogo tem uma visão desse aluno, diferente do professor que fica só na sala de aula. Então, eu trabalho com aquele aluno só fala, né, ou não faz nada, ou faz tudo, né? Ou só apronta na minha aula, mas na outra aula ele não apronta. Por que ele não apronta na outra aula? Então, o pedagogo tem essa visão, né, do todo desse contexto fora dela, que muitas vezes o professor não tem, só tem na sua sala de aula. Nessa mediação, é necessário considerar que os professores não são alunos do pedagogo, isso nós temos que verificar. Ó. Então, quando eu for conversar com o professor, eu tenho que observar que esse meu professor, que eu estou fazendo essa intervenção, que eu estou conversando, né, dando essa devolutiva sobre o que eu observei,
ele não é aluno, eles são profissionais. E essa premissa tem de ser considerada no planejamento da formação. Então, de forma alguma, eu tenho que desvalorizar esse profissional. Eu não sou superior a ele como pedagogo. Eu sou junto com ele, sou parceiro. Tá? Então, nessa relação de fazer essa formação com o objetivo dessa reflexão do que acontece, o que nós podemos buscar para melhorar, mas como profissional. Dessa forma, a relação entre eles vai se caracterizar pela existência de uma interação entre profissionais, como eu acabei de dizer, na qual o pedagogo assume o papel de supervisor e, ao mesmo tempo, se corresponsabiliza pelo trabalho realizado na sala de aula, como nós falamos. Isso que tem que ter em mente também, né? O pedagogo precisa ser esse supervisor, analisar, verificar, sim, mas também ele vai se corresponsabilizar. Essa é a diferença. Quando ele se corresponsabiliza, ele fica junto com o professor. Acabei de dizer, se os aspectos deram positivos, que bom, estava junto. Se precisavam melhorar, não foi, né, não tiveram tanto êxito, também estava junto. Você se corresponsabilizando, você faz parte daquele processo. Agora, você estando ali em cima mandando, daí as coisas não acontecem. Entendemos que o pedagogo tem como função principal articular. Então, essas palavras que nós temos que ter em mente, né? Corresponsabilizar, articular redes de aprendizagem que instalem e sustentem processo de formação, autoformação. Então, nós temos que estar sempre observando, articulando como que pode aprender melhor. Dei o exemplo para vocês também do aluno que é autista. Nós não sabíamos como trabalhar. Quem que nós chamamos? Chamamos a psicopedagoga que trabalhava com ele, que veio nos dar uma visão de como trabalhar com aquele aluno. Fez uma formação com os professores. Então, verifiquei uma situação, não poderia esperar uma formação, né, que viesse falar sobre autismo. Talvez não iria nem acontecer. Então, tinha um problema. Recebemos um aluno autista. Não sabíamos como trabalhar com esse aluno, incluindo eu, como diretora. Eu era diretora, né? Tá, temos essa situação. O que nós vamos fazer? Ficar só apagando fogo, tentando deixar o menino que é agressivo e de repente ele batia em todo mundo e, né? Daí nós não estamos nem respeitando o aluno, nem as pessoas da escola, né? Então era uma situação mais ou menos dessa forma. O que nós fomos buscar? Ajuda. Quem que veio? Nós deixamos, acho que era a última aula, veio a psicopedagoga que atendia ele e veio falar os aspectos como que nós poderíamos trabalhar. O que ele gostava, o que o envolvia mais, como que eram as ações que nós deveríamos fazer. A formação dela nos deu uma luz, porque nós estamos naquele ambiente da escola e nós teríamos que buscar muito mais conhecimento e ações para que aquele aluno fosse respeitado, para que aquele aluno fosse incluído. Daí nós começamos a desenvolver as ações. Os professores se mobilizaram. Ele gosta de figurinhas, foram buscar mais gibis e figurinhas para trabalhar com ele. Então, as atividades muitas vezes eram desenvolvidas. Ele gostava também da Rede Globo, não sei o que, da Rede Globo, lá, do telejornal da Rede Globo, trazia, né, a sigla da Rede Globo. Então, os professores começaram a se mobilizar em ações para incluir esse aluno. Trabalhamos com os alunos da turma para conscientizar. Trabalhamos com os pais em reuniões dos pais, para os pais saberem quem que é aquele aluno que estava lá. Como que nós iríamos desenvolver o trabalho. A escola incluiu a esse aluno. Essa é uma situação. Mas eu quero mostrar para vocês esse aspecto da importância do trabalho do pedagogo. Buscar essas soluções. O articular, né? Em vez de buscar, vamos usar essa palavra, articular redes de aprendizagem. Articular redes de aprendizagem significa quem mais pode nos auxiliar? Nós não sabemos, de repente, né? Não sabemos tudo. Não de repente, nós não sabemos tudo. E quem que pode nos auxiliar nesse conhecimento, nessa aprendizagem? O que pode ser feito? Essa formação para o aluno, para o professor. E assim por diante. Então tem que
tem que ir em busca do conhecimento, estudar, buscar. Hoje em dia está muito mais tranquilo de buscar, né? Quando está em jogo a reconstrução da escola como espaço de democratização de conhecimentos, há de se assegurar as melhores condições para os docentes construírem e realizarem um projeto educativo que, de fato, viabilize o direito de aprender de todos os alunos. Como acabei de falar para vocês, nós tínhamos que fazer tudo para que os docentes, né, realizassem um projeto educativo que viabilizasse o direito de aprender de todos os alunos. Dei esse exemplo desse aluno autista. Né? Mas quantos outros exemplos nós podemos verificar? De situações que o pedagogo tem que articular todo esse processo para a formação desse professor. E não ficar cobrando, exigindo coisas que não vão acontecer. Nós somos responsáveis pela formação desse aluno, desse professor. Então, veja a nossa responsabilidade. Nós temos que verificar as situações e buscar o que nós podemos, nesse contexto, formar a todos com o objetivo de aprendizagem dos alunos.